mais um aniversário da Fundação Conge, queremos celebrar com vocês, revivendo um compilado dos nossos melhores momentos, o nosso projeto mais recente, nosso canal. Muito obrigada a todos que nos acompanham e para quem está chegando agora, todos os vídeos estão disponíveis na íntegra no nosso canal e nos links na descrição. Aproveita, já vai lá, se inscreve, curte, compartilha e manda a sua sugestão. Até a próxima. O canal Conge hoje tem o prazer de receber a professora Clarice numa semana que ela está sendo muito requisitada porque o assunto energia elétrica está em pauta. Iminência de uma crise no setor, professora? Vamos falar sobre isso, Aline. E sim, infelizmente sim, né? A gente está vendo a conjunção de vários fatores que estão ameaçando o desenvolvimento do Brasil, né? A elevação das tarifas, os apagões e os impactos ecológicos que não estão sendo devidamente endereçados aqui pelo setor de energia e que afeta toda a vida do Brasil e do mundo, né? Tem uma coisa que a gente escuta dizer como leigos e precisamos entender. Estamos na iminência de uma crise do setor elétrico, energético brasileiro? Estamos, Aline. E é por isso que acho que fazer parte, né, de uma fundação em que estamos tentando articular recursos, né, inteligência, experiências para tentar justamente discutir sobre esses problemas e a melhor forma de superá-los, é que a gente começa essa colaboração. Vamos falar um pouquinho sobre apagões. Por que eles estão acontecendo e com maior frequência? Aqui tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo, Aline. A gente vai falar então de um setor que se transforma pela mudança das tecnologias e a gente está começando a operar com isso agora. O setor elétrico tem mais de 100 anos, né, funcionando com hidrelétricas e termoelétricas. E agora a gente tem uma introdução muito acelerada, inclusive, de fonte eólica e solar, e elas funcionam de forma muito diferente, se integram nas redes de forma muito diferente. Então a gente tem uma revolução tecnológica, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem os custos relacionados à incorporação dessa forma, então isso aqui vai afetando as nossas tarifas, né? E a gente tem ao mesmo tempo tudo isso impulsionado pela questão do clima. A gente estava falando sobre essa iminência da crise e me chama a atenção algumas mudanças estruturais das empresas e comportamentais de quem está gerindo a empresa. A gente pode dizer, de uma maneira geral, que as pessoas do setor não são mais as pessoas que estão pensando o setor e isso está causando uma gravidade na solução e também no pensar do setor? Eu acho que a gente vê uma transformação da mentalidade desses quadros, certamente. Na expansão desse setor e na expansão como ela é vivida hoje em dia, que é muito através do mercado financeiro, realmente a gente foi vendo essa transformação. E aí essas pessoas pensam o setor, mas elas pensam o setor fechadas nelas mesmas, né? O setor elétrico como se fosse um objetivo em si mesmo, que ele fosse competitivo, que ele super remunerasse os seus investimentos e seus investidores, acionistas e CEOs. Mas o setor elétrico não nasceu para isso e nem pode ter essa vocação, porque dele, do seu bom funcionamento e do nível de tarifas, sai todas as outras coisas. Então, todas as outras atividades produtivas da economia e o nosso nível de conforto em casa depende das tarifas de eletricidade. Então, se a gente olha para o setor elétrico como um setor que quer a máxima lucratividade e que não tem nenhuma preocupação com o restante da economia ou com o grau, né, de segurança e desenvolvimento das famílias brasileiras, aqui tem um choque muito grande. Teremos o melhor trimestre da história! Eu acho que este pode ser o último trimestre da história. Ora, não sejam desses sabichões ambientalistas, Silmasauro. Olhem que está chovendo ácido. Há um tremendo buraco na camada de ozônio. Estão matando todos os peixes. Ah! Um bando de maricas verdes. Estão sempre no caminho do progresso. E é nosso dever derrotá-los. Eu acho que não entendeu, senhor. É que o mundo pode acabar. Isso é um problema do próximo trimestre. Nós cuidaremos disso mais tarde. Mais tarde. Você sabia que se as árvores fossem podadas corretamente, poderíamos reduzir significativamente os casos de desligamento elétrico? A poda incorreta das árvores é responsável por 80% dos desligamentos elétricos. Duas situações agravaram esses problemas.
os eventos climáticos extremos. E 2, quando as concessionárias deixaram de ter o controle sobre a poda das árvores, contratando serviços terceirizados não especializados. Além de afetar a saúde, a fauna e a flora, você sabia que as queimadas também afetam o sistema de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica das concessionárias? O perigo é tão iminente que, se um empreendimento elétrico pegar fogo por causa das queimadas, a linha de transmissão é desligada e, consequentemente, a sua luz. E não é só o fogo, tá? A fumaça gerada pelas queimadas também desliga as torres de transmissão e danifica postes e transformadores. Isso causa uma interrupção do fornecimento de energia. Imagine só, sua cidade ficar inteira sem luz por causa das queimadas. Hoje a Fundação COGE vai te levar para um papo, para uma pensata. Você sabe o que é preciso para ter luz para todos? Tem uma palavrinha mágica no meio disso tudo que se chama primarização. Você quer entender melhor sobre esse tema? A gente vai bater esse papo com o Bruno Almeida, gerente de manutenção da Light. O que a gente observa na Fundação COGE é que muitas empresas acabaram abrindo mão de grupos de operações de manutenção e podas de árvores internos para contratar externo e acabam tendo um prejuízo porque na hora que dá problema o custo é maior. A Light vem na contramão, primarizando, contratando, treinando, colocando essa equipe para dentro da empresa. Vocês acreditam que desta forma vocês estão inspirando e motivando as outras empresas a entenderem que esse é o caminho? Acredito que sim. A Light, né, nesse projeto de internalização de mão de obra própria, vem servindo inclusive de vitrine, né, pela performance que a gente vem obtendo na redução ano após ano dos indicadores técnicos de qualidade do fornecimento de energia, que são pilares para uma concessão de uma distribuidora. Então, essa mão de obra própria, elas visam o que é estratégico, o que é cirúrgico na adoção desse recurso em prol do benefício da qualidade do fornecimento de energia elétrica para a população. A gente consegue ter esse direcionamento para poder ser assertivo e trazer, né, uma qualidade, um requinte, zelar pela condição da rede elétrica para que não falte luz. E nem sempre com uma equipe terceirizada, a gente tem, né, um dos pilares que a gente zela, né, que é a segurança do trabalho, né, e a questão da qualidade, do capricho daquela mão de obra que está executando aquela atividade. E aí isso não está, digamos, numa balança no equilíbrio, porque a gente tem a questão do faturamento, tem a questão da internalização da mão de obra. Então a gente consegue ter uma diretriz muito mais assertiva quando a gente passa a estratégia do jogo e consegue executar aquilo na plenitude. Na sua relação com a Fundação COGE, chega para o senhor Fórmulas COGE. Qual a importância dessa parceria Fundação COGE, Fórmulas COGE, Auditoria? Olha, eu estive analisando isso com profundidade. Essa fórmula COGE, acho que é um dos melhores produtos que a FunCOGE tem. Porque ela criou um padrão de medição técnica, com pessoas especializadas, que você não tem como contestar. E é um padrão que pode ser usado em qualquer tipo de negócio. Não só no setor energético, elétrico, de petróleo, mas no setor de alimentos, no setor de mineração, até no setor de cosmético, por exemplo. Porque você tem uma fórmula de como, por exemplo, você pode num processo de licitação, um processo de compras, você aplicando essas fórmulas, né, nos processos de menor preço, qual o melhor produto, melhor qualidade, você vai ter uma avaliação técnica. Então, qualquer um que venha contestar que houve um favorecimento para algum fornecedor qualquer, o método que foi utilizado está tão transparente, tão técnico, que acaba sendo incontestável. Eu estou falando do ponto de vista financeiro. Então, você tem um comportamento aí do produto que vai influenciar a sociedade como um todo e confiar que aquele produto é o melhor que tem para atender a sociedade como um todo.